Mais uma vez, não sei se você já pegou, e diga para ele: nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, que é a presença de Deus. Amém? O nosso Deus está aqui, Ele chegou antes de nós, ou Ele habita nesse lugar, ok? Então, abra o seu coração, abra os seus ouvidos, abra bem os seus olhos para que você possa perceber Deus nesse lugar e ser totalmente transformado por Ele, em nome de Jesus. Antes de vir para cá, como eu gosto sempre de fazer, quando estamos lá em casa nos arrumando, nós sempre colocamos em um culto ali no YouTube ao vivo, né? Eu gosto desse hábito. A pastora Keliane também, geralmente a gente coloca no da IBA. Aí hoje eu estava lá e eu coloquei no da Igreja do Amor, do Theo Martinello. Como é que é lá? Papai? Não, o nome lá é Igreja do Amor. Pois pronto, é dela então. Aí estava lá, né? E aí eu estava ali assistindo e recebendo a palavra de Deus ali, tá? Já me preparando. E aí a pastora estava sintonizada no culto da IBA, no celular dela, na televisão lá e tal. Eu saí para me arrumar, ela já estava no quarto, se arrumando e ouvindo o culto da IBA. E ali, até o pastor Augusto Fialho que estava orando, aí ele pregou e estava orando e fazendo o apelo. Aí logo eu entrei, saí do banheiro, e aí o pastor que estava pregando também lá, que eu não sei o nome dele, que eu não conheço, também estava fazendo a oração do apelo também, né? Um aqui em São Luís, capital do Maranhão, o outro, acho que, não sei onde é lá, não sei se é Paraíba, acho que é Paraíba, a igreja deles. E aqui nós estamos em Presidente Dutra, adorando ao Senhor, né? Em nome de Jesus. E ali o meu coração ele se enche de alegria. Por quê? Porque eu sei que nesse exato momento muitos já adoraram ao Senhor, muitos já foram para a igreja, já estão retornando para casa, já chegaram em casa, outros estão indo ainda para casa, outros estão como nós ainda dentro da igreja, adorando ao Senhor. Isso não só no Brasil, mas ao redor do mundo inteiro. As nações estão adorando ao Senhor. O que nós fazemos é algo grandioso, é algo poderoso. Então que o seu coração sempre esteja ligado no Senhor, que você permaneça animado, alegre, focado no Senhor, porque assim como nós, existem milhões de pessoas ou bilhões de pessoas que fazem o mesmo que você está fazendo aqui agora, saindo de casa, chegando na igreja, sentando, orando, cultuando, ofertando, dizimando, chorando, pregando a palavra, muitos se convertendo, sendo restaurados nesse exato momento. Aliás, já terminou o encontro com Deus, né? A Rede Mensageiro de Deus fez o encontro com Deus agora, e ali parece que todos os que foram se converteram. Se eu não me engano, eram 24 pessoas descrentes, e ontem 17 tinham se convertido, estava faltando só 7. Aí eu não me mandaram a mensagem ainda final, mas eu creio que se converteram todos. Mas ali foi uma grande colheita da Rede Mensageiro de Deus, uma grande colheita. Então, queridos, que o nosso coração esteja ligado no reino espiritual, focado nas coisas espirituais, porque o nosso Deus não para, o nosso Deus, Ele não dorme, o nosso Deus nem sequer cochila, Ele não faz isso, Ele está ligado 24 horas, se é que podemos falar. Que nós possamos permanecer nele em todo tempo, em nome de Jesus. Por isso que eu falo: abra o seu coração, abra o seu entendimento, os seus ouvidos para receber de Deus, porque nós somos eternos. Para quem crê no Senhor não há fim. Você pode dizer para o seu irmão: para quem crê no Senhor não há fim. Não há fim, não há limites,
porque Deus é ilimitado, Ele é infinito, onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é todo o poder, Ele detém todo o poder, Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe nada que possa prender ou limitar a Deus. E quando nós nos convertemos, nós nos tornamos a imagem e semelhança dele de novo, porque fomos criados originalmente assim, nós viemos dele. Ele mesmo disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem não foi feito para morrer, ele não foi criado para morrer, para existir e depois deixar de existir. Não, fomos criados para existirmos eternamente nele. Nele. Porém, queridos, existe uma palavrinha chamada pecado, que tira o homem de Deus, que rouba o homem de Deus. Essa palavra, ela não torna o homem, ou ela não tira a eternidade do homem, não tira. O homem é um ser eterno, porém o pecado, ele não tira a eternidade do homem, mas ele tira o homem de Deus. Ele tira o homem de Deus. E pior do que uma vida aqui na terra sem Deus, é uma eternidade sem Deus. Você entende isso? Pior do que uma vida de 50 ou 100 anos aqui na terra sem Deus, é uma vida eterna sem Ele. Você já imaginou isso? É isso que eu ia perguntar. Mas não tem como imaginar. O quê? Uma eternidade sem Deus. Não tem como imaginar, na sua essência. E do que eu falo? É o ser humano, no dia da sua morte, ele se morreu sem Cristo, então ele permanecerá eternamente sem Cristo, no inferno. É isso que a Bíblia diz. Então, imagine esse homem sofrendo eternamente. Nós não conseguimos conceber. Nós não conseguimos conceber no sentido de entender claramente tudo. Mas como assim? Será mesmo? E é muito além do nosso entendimento. Porém, é o que a Bíblia diz. E tudo que a Bíblia diz se cumpriu. E aquilo que não se cumpriu está prestes a se cumprir. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Então, foque todas as suas forças em Deus e naquilo que Ele fala. Eu quero que você abra sua Bíblia nesse momento, no livro de Deuteronômio, no capítulo 9. Nós vamos fazer aqui uma leitura, e essa leitura, ela será um pouco extensa, porém eu quero ler calmamente com vocês. E esse momento em que nós vamos ler é Moisés falando com o povo a respeito da incredulidade desse povo, que é o povo de Israel, na saída do Egito para a terra de Canaã, para a terra prometida. E durante esse tempo, aquele povo, ele pecou, aquele povo, ele desobedeceu a Deus constantemente. E Moisés, ele vai narrar como que aquele povo era inconstante, não permaneciam, ora cria, ora não criam, ora obedeciam, ora desobedeciam, ora pediam perdão, mas instantes depois estavam fazendo e cometendo o mesmo erro. E aqui nós vamos ler, observe bem, Deuteronômio 9, a partir do versículo 7, em nome de Jesus. Abra o seu coração, Deus está falando. O texto diz: lembrem-se disto, e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito, até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Aqui é Moisés falando com o povo. Até mesmo em Horebe vocês provocaram a ira do Senhor,
E ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-los. Quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Olha o que Moisés está relembrando o povo que aconteceu. Deus falou com ele, depois de dar os 10 mandamentos para ele. Deus diz: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se, ou seja, se desviou. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram um ídolo de metal para si. Olha o que Deus fala para Moisés: eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei. Versículo 13: e o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos, e vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, lhes tinha ordenado. Então peguei as 2 pedras e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me diante do Senhor. Outros 40 dias e 40 noites não comi pão, nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado ao ponto de destruir vocês. Mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão, a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois os esmigalhei e o moí até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor. Moisés está relatando o tanto de vezes que o povo ora obedecia, ora desobedecia, ora obedecia, ora desobedecia. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá. E quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que eles dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Olha só o que Moisés está dizendo. A mensagem de hoje tem por objetivo atrair o nosso coração a uma vida obediente. O tema da mensagem de hoje é exercícios espirituais. Exercícios espirituais. O foco é que possamos permanecer praticando as coisas do Espírito, para que não caiamos no mesmo erro que Israel caiu, de ora obedecer, ora não obedecer, ora andar em santidade, ora andar em pecado, ora dizer glória a Deus, ora ficar calado, porque o pecado estava atraindo. O foco da mensagem é esse, nessa noite. Continuando a leitura, versículo 22, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde que eu os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los.
Foi então quando orei ao Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, não destrua o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza, e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação desse povo, a sua maldade e o seu pecado. Se não, os habitantes da terra de onde nos tirastes vão dizer: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que eles havia prometido, e como ele os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Que é Moisés conversando com Deus, dizendo: não Senhor, não faça isso não. O que vão dizer de ti, Senhor? Ele estava intercedendo pelo povo pecador, desobediente, obstinado, rebelde. Versículo 29: mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com o teu grande poder e com o teu braço forte. 10: naquela ocasião o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Diga assim: como as primeiras. Deus ouviu a oração de Moisés, Deus ouviu a intercessão de Moisés, e assim como as primeiras palavras nas primeiras pedras, Deus então diz: eu vou escrever as mesmas palavras. Traga-me 2 pedras, eu vou escrever as mesmas palavras, eu vou escrever como na primeira vez, eu vou dar mais uma chance para esse povo. Corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira, eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na mão. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito, e lá ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos jactanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gugodá, e de lá partiram, e de lá para Jotbatá, terra de riachos. Naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e proclamar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. E por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. E o versículo 11 fala: vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei a seus antepassados dar a vocês. Olha como ele termina dizendo: então o Senhor me disse, vá. O Senhor disse para Moisés: desça, volte para o povo, conduza o povo em seu caminho, para que tome posse de quê? Da terra que jurei aos seus antepassados dar a vocês, a terra de Canaã, a terra prometida. Ou seja, ali o povo precisava manter o seu coração reto no Senhor, praticando o que Deus havia mandado, e chegar até a terra de Canaã. Isso é uma ilustração, ou isso apontava para nós, para a jornada da humanidade em relação a Deus, ou seja, permanecer aqui na terra durante toda a nossa vida, obedecendo a Deus, até o dia em que o Senhor Jesus voltar, e vai nos levar para o céu, que é a nossa Canaã. Porém ele narra a história de um povo rebelde, desobediente, ora lá em cima, ora lá embaixo, um povo inconstante, um bom esportista,
Um esportista vencedor é aquele que tem foco nos seus exercícios. É aquele que com o espírito não é diferente. Para manter o corpo saudável, você precisa fazer exercícios. Você precisa manter uma alimentação saudável. Você precisa cuidar do seu corpo. E é muito importante, tirando a sensualidade e tirando a idolatria do corpo, exercitando-se para manter a sua saúde, para manter o seu corpo saudável, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não podemos destruí-lo. Mas muitos não têm disciplina. Muitos são muito frágeis e adoecem por qualquer coisa. Mas não porque foi algo ocasional, mas porque o corpo é debilitado e frágil, porque ele não cuida do seu corpo. Se alimenta mal. Quando chega em casa, passa o dia no sofá. Não procura fazer uma caminhada. Tem preguiça. E essa rotina dele, da falta de exercícios, mantém o seu corpo frágil e adoece facilmente. Muitos desenfreadamente comem. E a maioria coloca a culpa na tireoide. Não sei o que é minha tireoide. É tendência. Não sei o que é isso. Eu sei que tem isso também, tem esse lado. Mas mesmo estes, se mantiverem focados, eles vão ser equilibrados através dos exercícios. O que é exercício? Segundo Aurélio, exercício é ato de exercer ou exercitar. É uso, é prática. Exercício é uso, é prática. Exercício ainda é atividade que se pratica para aperfeiçoar ou desenvolver uma habilidade, qualidade ou capacidade. Exercício ainda é atividade corporal que tem por fim manter ou aperfeiçoar a forma física. Mais uma vez, esse último significado. Exercício é atividade corporal que tem por fim ou como objetivo manter ou aperfeiçoar a forma física. Mudando o termo físico para espiritual, exercício é atividade espiritual que tem por fim manter ou aperfeiçoar a forma espiritual. Mais uma vez, substituindo o físico pelo espiritual. Então, exercícios espirituais são atividade corporal ou atividade espiritual que tem por fim manter ou aperfeiçoar a forma espiritual. Exercício é prática, repetições, práticas, repetições, práticas. Assim como você vai correr ali ou fazer uma caminhada ou praticar algum esporte que também ajuda, então o teu corpo ele vai suar, o teu corpo vai se mover. Naturalmente você vai sentir mais sede, você vai sentir mais fome. O teu corpo ele vai liberar algumas substâncias aí que vão te dar mais vontade de se mover. Termina um exercício ou termina um esporte, você está bebendo água, eu estou com fome e come. Toma um banho e se sente relaxado e então cansado, dorme melhor. Assim também é com o nosso espírito. Quando nos exercitamos espiritualmente ou praticamos as atividades espirituais, o nosso espírito ele permanece e nós crescemos na graça do Senhor. Crescendo na graça do Senhor. Crescer na graça do Senhor é praticar os exercícios espirituais. E nessa constância diária, focada, não seremos desobedientes. Por quê? Porque a causa da inconstância é a desobediência. Um crente inconstante é um crente desobediente.
Toda pessoa inconstante é desobediente. Porque Israel era um povo inconstante? Porque era desobediente. Todo crente que hoje está na igreja, próximo domingo não está. No domingo ele vem, no domingo não está. Quinta vai para a cela, na outra não vai. Inconstante. Estamos num desafio de levantar às 3 da manhã. Todo mundo, toda a igreja. Levantar às 3 da manhã e orar por 12 minutos. O que são 12 minutos dentro de 6 horas de sono? O que são 12 minutos dentro de 7 horas de sono? O que são 12 minutos diante de 5 horas de sono? É possível. Basta você querer. 12 minutos é pouco, mas o resultado de se levantar e orar 12 minutos, todo dia, até que Jesus volte, o resultado é extraordinário. Isso é um exercício espiritual. Obedeça. Então, voltando aqui, a causa da inconstância, diga assim: a causa da inconstância é a desobediência. Diga assim: toda pessoa inconstante é desobediente. Eu não sei o que acontece comigo. Não sei, não dá certo. Eu estava indo até bem, mas depois não sei o que e tal. Todo dia eu oro e o meu joelho está aqui, ó. Chega a estar calejado o meu joelho de tanto orar. Mas eu não sei o que acontece. Mentiroso! Mentiroso! Não tem como você orar até teu joelho ficar calejado e você não ser constante. Não tem como, é impossível. É impossível. A causa da inconstância é a desobediência. Gênesis, abra sua Bíblia, projeto no telão. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículos do 15 ao 17. É isso aqui, ó. É isso aqui, é a causa. Olha só. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluias. Quem está recebendo, diga aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. É o 3. Eu falei 2, né? É 3. Gênesis 3, do 8. Não, primeiramente, é verdade. Gênesis 2, do 15 ao 17. Depois, Gênesis 3, do 8 até o 11. O texto vai dizer, 2, do 15 ao 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, deu uma ordem, ok? Dizendo: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, o que vai acontecer? Só os homens, o que vai acontecer? Só as mulheres, todo mundo junto, certamente você morrerá. Então Deus deu uma ordem. Deus disse: não faça isso, faça isso. Foi ou não foi? É assim mesmo? Mas o que aconteceu? Agora o 3, capítulo 3, do 8 até o 11. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aí olha a pergunta de Deus. E Deus lhe perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Porque você se escondeu? Porque você está dizendo que estava nu? Quem te disse que você estava nu? Porventura você comeu da árvore que eu tinha proibido você de comer? Olha o que Deus diz: você fez o que eu disse para você não fazer? Foi isso? Deus sabia já. Mas Deus estava conversando com o homem.
Olha a constância de Adão e Eva, olha a constância. Todos os dias, na viração do dia, Deus descia e andava com eles, e passeava com eles, e conversava com eles. Era a constância, era a vida com Deus, era a vida eterna de Adão e Eva com Deus. Deus estava com eles todos os dias. Isso era a constância, enquanto mantinham-se obedientes ali, focados no Espírito, no que Deus mandou fazer. Então Deus estava intimamente com eles, e eles com Deus. Mas, diga assim, mas quando desobedeceram, tornaram-se inconstantes. Ou seja, como de costume, Deus descer, como era de costume Deus descer e encontrar eles, agora não aconteceu. Deus desceu, mas cadê Adão e Eva? É isso que acontece com um crente inconstante. Deus procura, mas não vê. Não, Deus vê todas as coisas. Eu sei, Deus vê, mas é uma maneira de falar. Deus desceu para o lugar de encontro. Cadê você às 3 da manhã? Só abrindo parêntese, não foi um voto que nós fizemos às 3 da manhã. Eu me senti desafiado e vou fazer isso até o último dia da minha vida. É um desafio. Eu sei que poderá acontecer, e eu sei que vai acontecer, de eu apagar, no sentido de dormir, e meu Deus do céu, acordar depois, né? É um desafio, mas o desafio é para ser atingido, mas vai ser difícil. Então, ali eu estarei, e Deus descerá e estará comigo todos os dias. Isso é constância. E quando eu faço isso e replico isso em todas ou para todas as áreas da minha vida, então eu manterei o meu espírito sempre forte, crescente, e o diabo não terá lugar nem vantagem na minha vida. Assim acontecerá com você também. Aí, abra agora a sua Bíblia, Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Rapidinho, Deuteronômio 6, do 1 ao 9, projeta um telão. Isso aqui fala de constância, de exercícios, de prática. Deuteronômio 6, a partir do 1 diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que hoje lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso na terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Olha que versículo forte. O 3 mais uma vez: ouça e obedeça, ó Israel. E o que vai acontecer? Assim tudo lhe irá bem. Assim tudo lhe irá bem. É por isso que eu digo, como falei agora há pouco, eu oro todos os dias, o meu joelho está calejado, mas nada dá certo. Mentiroso, não está orando coisa nenhuma, porque se orar dá certo. O texto diz mais uma vez: ouça e obedeça, ó Israel. Porque qual é o resultado de ouvir e obedecer? Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso na terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus. Olha só, ordem, mandamento, para que seja praticado, exercitado, foco no exercício espiritual, foco em Deus, foco no amor de Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Diga: de todo o coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Gente, isso envolve a nossa vida completa,
toda. Ame o Senhor, ame o Senhor. Ame o Senhor, como? Com toda a sua alma, de todo o seu coração e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Isso é vida completa, gente. Isso é foco, determinação, disciplina. Amém? Amém? O som, amém? Repetindo o versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ah, mas é só para os filhos, só para os filhos. Quer dizer que você vai ensinar e não vai viver? Não, é para todos nós. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Aqui é uma tempestade, enxurrada de palavra, de obediência a Deus, de amor e de dedicação a Deus. E aquele que mantém o seu foco nisso, tudo lhe irá bem. Tudo lhe irá bem. Projeta no telão rapidão, bem, Deuteronômio 5:29. Rapidão, 5:29. Deuteronômio. O texto diz: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Isso aqui é prática espiritual. Isso aqui é foco nos exercícios, nas práticas espirituais, na repetição. Quando você vai para a academia a primeira vez, o seu instrutor, sei lá, ele diz: olha, faça 3 repetições de 10 desse aqui. Fez, fiz. Faça 3 de 10 agora desse aqui. Fez, fiz. Faça 3 de 10 desse aqui. Fez, fiz. Ou aqueles que fazem caminhada no retorno, em algum loteamento aí e tal. Então, aqueles que se mantêm são aqueles que você vê ali focado. Focado. Mesmo horário, mesmo tempo, todos os dias, ou nos dias determinados. Aqueles que mantêm o foco, eles se aperfeiçoam e crescem. Espiritualmente não é diferente. Não é diferente. E para ir terminando, Mateus capítulo 24, do 42 ao 46. Mateus 24, do 42 ao 46. O texto aqui ele vai falar a respeito de vigiar. O texto, aqui nós temos algumas parábolas, onde Jesus está contando antes, ou prestes, ou momentos, ou dias antes da sua crucificação, para que fiquem atentos, para que vigiem, para que mantenham-se focados. E o versículo 42 em diante vai dizer, aqui é o próprio Jesus falando: portanto, vigiem, vigiem. Eu gosto de falar isso. Se você contrata um vigia para uma loja sua, ou para alguma coisa ali, alguma área, né, de casas, aqueles vigias que passam a noite de moto andando, eles passam a noite andando de moto, buzinando, apitando no apito. Eles não dormem. O vigia não dorme. O vigia dorme? Mas tem alguns que dormem, né? Tem alguns que dormem tanto que o cara vem e rouba até a cadeira que ele está sentado, e ele não acorda. Mas esse é um bom vigia? Não. O vigia não dorme, gente. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados.
estar preparados, porque o dia do Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar, assim como vigiando, de olhos abertos. Esse é o bom servo, e esse é o crente que tem juízo. 46, mais uma vez: feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar, assim como alerta, vigiando, preparado. Não seja pego de surpresa. E o que é ser pego de surpresa? É ser pego em pecado. O inconstante, ele está aqui em santidade, mas ele olha alguma coisa que lhe chama a atenção, então ele não caminha, ele não continua, ele olha e ele deseja e ele se entrega. No relance ele pensa: não, mas Deus vai me perdoar, Deus é misericordioso, Ele me ama, Ele vai me perdoar. E é nesse momento que Jesus pode voltar. No momento de inconstância, onde você caiu no pecado, onde você está longe, e você pode ficar de fora da eternidade com Deus do céu, porque não vigiou, porque fraquejou. Mantenha-se focado nos exercícios espirituais. Mais uma vez, exercícios são repetições diárias. Desenvolva uma rotina de devocional. Coloque suas expectativas do seu dia nas coisas do Senhor mais do que nas outras coisas. Vá trabalhar alegre, vá trabalhar sim, vá trabalhar alegre. Saia de casa alegre sim, mas na expectativa de quando você voltar, orar, ou ler a Bíblia, ou então hoje tem culto. Não veja a hora de chegar ao culto. O crente bem exercitado vive assim. Seja disciplinado. Diga: eu tenho que ser disciplinado. E o que é disciplina? Eu tenho uma definição muito clara, bem rápida de disciplina. O que é disciplina? Disciplina é você dizer que vai fazer e fazer. Ponto. O que é alguém disciplinado? Alguém disciplinado é alguém que diz: vou fazer e pronto. Chega lá e fez. Disciplina é isso. Seja disciplinado. Seja disciplinado. E como estamos falando do Espírito, existe uma guerra no mundo espiritual por tua alma, entre anjos e demônios. Os anjos são os servos do Senhor, demônios são os servos do diabo. Eles lutam por você. Mas, como gosto de falar, é você quem vai determinar quem que vai vencer, os anjos ou os demônios. Como assim? Se você se mantiver disciplinado, praticando os exercícios espirituais do Senhor, os anjos obtêm vitória sobre os demônios. Mas se você cair no pecado e for inconstante, não há nada que os anjos possam fazer por você. Os demônios então estarão só aguardando a hora em que você der o último suspiro. Pastor Antônio Cirilo uma vez falou, há muito tempo atrás, que um dos lugares onde tem mais demônios por metro quadrado é nos corredores dos hospitais de urgência e emergência, esperando o último suspiro de muitos homens pecadores que não quiseram saber de Deus. Porque quando um homem de Deus ele falece, são os anjos que vêm recolhê-lo, os anjos de Deus. Mas quando alguém que morreu no pecado morre, os demônios é que vêm recebê-lo. Para que você possa todos os dias permanecer
Você precisa mergulhar no Espírito, nas coisas de Deus. Ao seu redor, muitos estão desanimando, escandalizando-se, caindo no pecado, fraquejando. Estão dizendo: não tem nada a ver, não preciso ir para a igreja hoje. Eu estou cansado, não sei o que, isso e aquilo. Mas você não, você vai se manter focado. Tem uma canção que eu quero que os meninos coloquem. Essa canção é do mesmo cantor que eu coloquei a música no domingo passado, José Wellington. O amor de muitos se esfriou, mas não de todos. Eu ainda estou aqui. Ele diz. E eu queria que vocês colocassem de pé. E nós vamos meditar nessa palavra, ouvindo essa canção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque suas mãos no seu coração nessa hora. Feche seus olhos. Aleluias. Aleluias. Pode colocar.